Boa tarde, então, professor. O nosso trabalho ele vai explorar a técnica de força bruta. Ele é um software chamado Hydra. Ele vem no sistema operacional do Kali Linux. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é testar a conexão com o nosso alvo. Então, a gente precisa ter um login, uma senha e o IP. Aí o software ele vai ver se todas essas informações batem. E se bater, ele vai apontar para nós que é um possível alvo de conexão. Bom, então aqui na ferramenta, nós inicialmente então baixamos o Kali Linux, já que ele possui várias ferramentas de ataque, já no próprio sistema operacional. Nós escolhemos a Hydra. A Hydra, aqui quando a gente coloca o Hydra-H, ele mostra aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer ataque. Por exemplo, Hydra-L, aí o L minúsculo eu vou colocar o nome do alvo que vai ser invadido, o "-p" maiúsculo, então eu vou passar então um arquivo.txt que vai ter então as senhas que eu vou testar, e aqui o IP do meu alvo. Então aqui, dentre essas opções, nós escolhemos esse último exemplo aqui dessa opção, no caso o "-L" maiúsculo, então eu vou criar um login, um txt de logins, e eu vou colocar os logins ali. Aqui no caso só tem um, a gente só testou com só um alvo. O "-p" maiúsculo, então as senhas, e o "-m" os alvos. Daí nesse arquivo txt de alvos vai ter então o IP dos alvos que vão ser testados. Nesse caso só uma máquina virtual. E o método então vai ser também utilizar o SSH para fazer esse teste, e o "-v" para aparecer todas as informações de verbose. Então aqui no comando do Hydra, a gente coloca o "-L para pegar então o txt de logins, o "-p" para pegar o txt de senhas, o "-m" para pegar o txt dos alvos por SSH. E então ele vai ficar testando. Por exemplo aqui, ó, login, só tem um login. E aqui tem as palavras passe, 1, 2, 3, 4, 2, 3, letras, números. Quando ele encontra o login, a senha e o IP que batem, ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui, ó, em verde, que então completou a busca e foi encontrada então uma senha válida. Aí no caso, feita essa verificação, se eu quiser então, como eu tenho assim, como eu sei que o alvo, por exemplo, invadido, possui a senha tal, eu posso fazer uma conexão SSH e ter acesso remoto ao PC do alvo. Então, professor, a respeito de como não ser pego por esse tipo de software, né, não sofrer, a gente deixa como recomendação que o usuário nunca compartilhe a sua senha, sempre utilize caracteres especiais, senhas grandes, né, bem complexas, porque assim vai ser muito difícil quebrar. Não acesse o computador, seja da empresa, né, de redes públicas, e sempre utilize uma VPN, porque através da VPN ela vai criar um túnel, né, e conectar aos servidores do local desejado. E seria basicamente isso, porque o login normalmente não tem como, digamos assim, ter tanta proteção, porque as empresas sempre vão seguir um padrão que vai ser sempre um nome com um sobrenome, então isso acredito que seja uma coisa fácil de se descobrir. Mas a respeito da senha, seria essa nossa dica, então, organizar para ter mais de 8 caracteres, letras, números, letras maiúsculas, caracteres especiais, e utilizar sempre uma VPN aí para conectar. Boa tarde, então, professor. O nosso trabalho ele vai explorar a técnica de força bruta. Ele é um software chamado Hydra. Ele vem no sistema operacional do Kali Linux. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é testar a conexão com o nosso alvo. Então, a gente precisa ter um login, uma senha e o IP. Aí o software ele vai ver se todas essas informações batem. E se bater, ele vai apontar para nós que é um possível alvo de conexão. Bom, então aqui na ferramenta,
Nós inicialmente então baixamos o Kali Linux, já que ele possui várias ferramentas de ataque, já no próprio sistema operacional. Nós escolhemos a Hydra. A Hydra, aqui quando a gente coloca o Hydra-H, ele mostra aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer o ataque. Por exemplo, Hydra-L, aí o L minúsculo eu vou colocar o nome do alvo que vai ser invadido, o "-p" maiúsculo, então eu vou passar então um arquivo.txt que vai ter então as senhas que eu vou testar, e aqui o IP do meu alvo. Então aqui, dentre essas opções, nós escolhemos esse último exemplo aqui dessa opção. No caso, o "-L" maiúsculo, então eu vou criar um login, um txt de logins, eu vou colocar os logins ali. Aqui no caso só tem um, a gente só testou com só um alvo. O "-p" maiúsculo, então as senhas, e o "-m" os alvos. Daí nesse arquivo txt de alvos vai ter então o IP dos alvos que vão ser testados. Nesse caso, só uma máquina virtual. E o método então vai ser também utilizar o SSH para fazer esse teste. E o "-v" para aparecer todas as informações do Verbose. Então aqui no comando do Hydra, a gente coloca o "-L para pegar então o txt de logins, o "-p" para pegar o txt de senhas, o "-m" para pegar o txt dos alvos por SSH. E então ele vai ficar testando. Por exemplo aqui, ó, login, só tem um login. E aqui tem as palavras passe, 1, 2, 3, 4, 2, 3, letras, números. Quando ele encontra o login, a senha e o IP que batem, ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui, ó, em verde, que então completou a busca e foi encontrada então uma senha válida. Aí no caso, feita essa verificação, se eu quiser então, como eu tenho assim, como eu sei que o alvo, por exemplo, invadido, possui a senha tal, eu posso fazer uma conexão SSH e ter acesso remoto ao PC do alvo. Então, professor, a respeito de como não ser pego por esse tipo de software, né, não sofrer, a gente deixa como recomendação que o usuário nunca compartilhe a sua senha, sempre utilize caracteres especiais, senhas grandes, né, bem complexas, porque assim vai ser muito difícil quebrar. Não acesse o computador, seja da empresa, né, de redes públicas, e sempre utilize uma VPN, porque através da VPN ela vai criar um túnel, né, e conectar aos servidores do local desejado. E seria basicamente isso, porque o login normalmente não tem como, digamos assim, ter tanta proteção, porque as empresas sempre vão seguir um padrão que vai ser sempre um nome com um sobrenome. Então isso acredito que seja uma coisa fácil de se descobrir. Mas a respeito da senha, seria essa nossa dica, então. Organizar para ter mais de 8 caracteres, letras, números, letras maiúsculas, caracteres especiais, e utilizar sempre uma VPN aí para conectar.